O Mesa de Negócios fala hoje de vários assuntos em um programa só. E tudo isso porque eu tirei duas empresárias das rotinas diárias para nós batermos um bom bate-papo. São elas as irmãs Adriana e Daniela Magalhães, que são sócias na Celular Imobiliária, um setor que vem passando por grandes mudanças, viu, gente? Olha, fusões e aquisições estão acontecendo o tempo todo. Mas as sócias se mantêm firmes, resistindo a convites e, pelo contrário, comprando empresas e até carteiras. Bom, o negócio foi fundado em 1978 pelo pai das duas, o Fernando, e a Adriana foi a primeira a entrar no negócio. E quando isso aconteceu lá atrás, foi, olha, um disse-me-disse danado no mercado, porque naquela época era absolutamente incomum termos mulheres atuando na liderança do mercado imobiliário. A minha amiga Nilza Doroteia, que há 45 anos comanda a própria imobiliária aqui em Belo Horizonte, olha, é uma baita de uma exceção. Nilza, minha querida, ó, um beijo para você, que aos 87 anos continua super produtiva, trabalhando todos os dias, um grande exemplo para todos nós. Bom, mas voltando às irmãs, a Adriana comanda a área comercial da empresa, enquanto a Daniela fica por conta do administrativo. Eu conversei com elas sobre vários assuntos, todos pertinentes à vida de um empreendedor, e eu tenho certeza que você vai aprender alguma coisa com elas. E olha, além disso, tem dica para quem gosta de comprar imóveis para ter esse tipo de investimento. Você precisa saber o que fazer para não errar. Assiste aí, você é meu convidado. Eu quero entender um pouquinho sobre o mercado imobiliário na pandemia. Houve um crescimento que ninguém imaginou que fosse ocorrer. Qual que é a leitura que você faz? Por que mais pessoas se interessaram por comprar imóveis, por trocar de casa, trocar de apartamento? Realmente foi uma grata surpresa, porque no meio de tanta coisa triste, né, que aconteceu na pandemia, o mercado imobiliário respondeu muito positivamente. Porque as pessoas passaram a ficar mais dentro de casa e perceberam as necessidades das famílias. Então precisaram de um quarto a mais para fazer, por exemplo, um home office, sentiram a necessidade de um espaço aberto, então um apartamento com varanda, um lugar para o cachorro, para adequar àquela realidade que ficou muito perceptível nesse momento. Agora, Adriana, tem um outro aspecto também trazido pela pandemia, que foi a desocupação de imóveis comerciais, já que boa parte dos empregados das empresas foram deslocados para trabalhar em casa, e aí salas inteiras vazias, andares inteiros, às vezes até prédios inteiros vazios. Como que está se dando essa reocupação do mercado agora que, paulatinamente, os negócios foram voltando ao seu ritmo normal? Rescisão mesmo não aumentou tanto quanto a gente imagina, não. Muitos proprietários deram descontos, a gente conseguiu compor e aí agora as coisas estão voltando. Algumas realmente tiveram de encerrar, né, os negócios, principalmente lojas comerciais, mas escritórios, lares corporativas, a tendência é que fique híbrido, né? Algumas pessoas em home office e algumas dentro das empresas. Então a gente mais readequou essa questão dos contratos do que fizemos desocupação. Ainda temos, né, muitas lajes corporativas desocupadas, mas isso já vinha do mercado e isso é natural. Já vinha de um desaquecimento da economia que não foi iniciado na pandemia. Exatamente, aí é uma questão da economia que nós temos de dar um jeito disso melhorar, né, no Brasil. A Celular está no mercado há mais de 40 anos. Foi fundada pelo Fernando, que é o pai da Adriana e também da Daniela, ambas sócias aqui no negócio. E muita gente se pergunta por que a empresa conseguiu durar tanto e crescendo. Fusões nos últimos meses, durante a pandemia e até antes da pandemia, aquisições, a empresa está crescendo organicamente também e eu quero entender o segredo desse crescimento com saúde. Dá para resumir? Primeiro que a gente é muito sustentável, até pela própria criação do meu pai, né, a gente faz tudo com muito estudo, com muita análise, muito pé no chão. Por outro lado, a gente gosta muito de inovação, a gente se relaciona muito no mercado e isso faz com que grandes negócios possam ser realizados em parcerias, né? Uma fusão não deixa de ser uma parceria, então assim, a gente
consegue ter amizades, confiança, trocas de negócios dentro do próprio mercado e as oportunidades vão acontecendo. Agora são duas mulheres, são duas irmãs que estão administrando o negócio, o que no mercado imobiliário também não é tão comum. Vocês enfrentaram dificuldades de ter que provar a competência de vocês, a solidez do negócio depois da saída do seu pai? Isso foi um grande dificultador, especialmente para mim, porque a Daniela é bem mais jovem, né? E eu fui a sucessora direta do papai. Eu era, na época, a única mulher do mercado imobiliário e muito jovem. Então eu sofri, sim, assédio, falta de credibilidade. Eu tive de ir provando, né, com muito estudo. Eu participava, né, de congressos, de convenções. Eu fui convidada para ser gestora e diretora, né, nas associações de classe. Isso foi me dando uma figura mais, vamos dizer, mais respeitada. Mas eu senti, sim, muita dificuldade. Muitos empreendedores têm dificuldade para se ver trabalhando com um sócio, pois a Adriana é sócia da irmã da Daniela e já faz muitos anos que as duas estão trabalhando de mãos dadas e que está dando muito certo. Qual é o segredo, Adriana, para vocês não terem trombada, para uma não desafiar a autoridade e o poder da outra aqui dentro da empresa? Não é fácil, mas por outro lado, como irmãs, a gente tem essa coisa de uma defender a outra, né? E de respeitar. Mesmo quando uma diverge da outra e temos características muito distintas e complementares, a gente respeita a opinião da outra. Então a gente viaja junto, a gente vai num barzinho, os maridos são amigos, isso tudo acontece e isso ajuda. Porque se a gente for pensar só no negócio ou trazer para dentro da empresa questões familiares, isso pode interferir. Como é que pede desculpa depois de uma briga? É fácil perdoar? Não, é mais difícil, né? Porque aí quando vem tudo e aí a DR fica muito maior, né? Aí vem aquela briguinha lá de infância, né? Aquela mágoa que não passou. Inclusive o fato de eu ser mais velha, né? E eu vim para o imobiliário antes dela e eu estava acostumada a eu comandar tudo. E aí veio ela para poder... Você tem que dividir poder e dividir a autoridade. E então, para mim, inclusive, é até mais difícil, para eu não tolher a participação da Daniela nas questões da empresa. Então, quando tem alguma rusga, a gente emburra assim, a gente briga, uma não entra dentro da sala da outra, até passar. E conversar. A gente se dá muita mão, literalmente, dá a mão, vamos acalmar o coração aí, encontrar as respirações para a gente conversar. Tem vários aspectos que todo empresário aí no seu negócio precisa prestar muita atenção, que são as questões culturais que envolvem o processo da venda. E antigamente, se você atendia somente pessoas que tinham nascido na sua região, a gente sabe que hoje em dia não é assim mais. E a Adriana passa por esses desafios de atender aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, clientes que nasceram em outras regiões do Brasil ou do mundo e que trazem consigo para sua nova morada, para o seu novo trabalho, uma bagagem cultural que de alguma forma o corretor precisa lidar com ela, né? Adriana, você estava me contando um caso que eu quero compartilhar com as pessoas que estão nos acompanhando, de uma diferença cultural aí de pessoas nascidas em Recife, né? Um caso que veio para cá de morador. Qual que foi o embate? Qual que foi a curiosidade do processo que espantou a você e também a sua equipe? É porque nós, mineiros, antes da gente chegar no negócio, na discussão do negócio em si, a gente toma um cafezinho, né? Conversa sobre os sobrenomes, a família, de onde veio, quem que conhece, quem conhece casou com quem, que escola onde que estudou. Então, isso é natural. E se a gente não fizer isso, o cliente até assusta e fica uma negociação muito fria. Acha que está muito objetivo, né? Muito fria. Então, isso não... Em todas as negociações, a gente tem... Isso é cultural mesmo. E aconteceu uma situação aqui, a pessoa começou a suar, ficar assim, completamente constrangida. E depois eu fui perguntar, o que foi que você estava tão ansiosa, por quê, o que aconteceu e tal. Aí ela falou assim, Adriana, lá em Recife a gente nunca faz dessa forma. É porque a corretora era de Recife. É.
porque a probabilidade das pessoas se conhecerem e eventualmente as famílias serem brigadas ou ser amante, ter outra família, uma situação, isso então a gente é proibido numa mesa de negócio de falar coisas íntimas, assim como você estava sugerindo. Então ela ficou, coitada, suando frio. Aqui no Mesa de Negócios tem um momento que eu particularmente gosto muito, que é quando eu pergunto para o nosso entrevistado uma dica, algo que possa ser usado na prática aí no seu negócio. É aquele papo de gestor para gestor. E a Adriana, aqui da Ceolar, vai compartilhar com vocês agora algo que vai ter benefício para que você, inclusive, que é concorrente dela, possa aplicar na gestão aí da sua imobiliária. Que tripé é esse, Adriana? O primeiro é o cadastro. Cadastro, aí eu vou incluir o cadastro do inquilino, do comprador do imóvel e do próprio imóvel. Número 2, no caso especialmente dos imóveis alugados, que é a vistoria, que é o estado de conservação do imóvel, porque isso, normalmente os contratos são de longa duração e os imóveis, no decorrer desse tempo, ele tem o desgaste de uso natural, mas tem coisas ali que o inquilino que é responsável, né? Então a manutenção daquele imóvel é fundamental. E o terceiro, que é a própria negociação em si, né? Então a gente tem de conhecer o valor de mercado, tanto na venda quanto na locação, o valor, saber negociar para que as duas partes estejam satisfeitas, né? A gente tem de fazer o match mesmo do negócio, o melhor imóvel para o cliente, mas também a melhor condição. Tá certo. Então fica aí para você uma dica de quem sabe o que está fazendo, compartilhando aqui no Mesa de Negócios a Adriana da Ceolar, um aprendizado que você, gestor, inclusive, podendo ser concorrente dela no mercado, vai poder aplicar. Um nível a mais aí de poder de decisão e de capacidade de análise no seu negócio. Patrícia, você já tem 30 anos de empresa e é uma testemunha ocular do crescimento do negócio. As fusões que vêm ocorrendo nos últimos anos, aquisições de outros negócios, mudou muito a rotina de trabalho? Sim, bastante. O volume de trabalho realmente aumentou. Isso traz crescimento para a empresa e para a gente profissionalmente. A cultura organizacional da Ceolar é bem sólida, né? São mais de 40 anos de mercado. Então, a equipe que chega dos outros negócios que vão entrando para o grupo acabam se moldando aí ao jeito de ser de todo mundo aqui dentro. Sim, a gente já tem os processos bem estabelecidos. A gente troca figurinhas, troca aprendizados, porque é sempre muito bom estar aprendendo coisas novas, né? A gente passa a nossa experiência e adquire muitas experiências também com eles. Na composição da sociedade está a Daniela, que é irmã da Adriana e que cuida da parte administrativa. Contrato é com a Daniela. Eu quero entender um pouquinho, Daniela, os melindres dos contratos imobiliários. Que tipo de desafio que tem e que é bom que o empresário que esteja nos acompanhando, que compra seus imóveis, possa ter atenção com esse assunto. Contrato sucinto. Um contrato que traduz o que foi combinado, que foi negociado entre as partes e que não tem muito juridiquês. Um contrato que o cliente vai ler e vai entender. Adorei isso, porque eu detesto essa linguagem de contrato que foi feita só para advogado entender, porque isso distancia o usuário, distancia o cliente, né? Não deixa a regra clara. E se acontecer um imprevisto, né? O que ficou combinado? Então é bom deixar desde o início tudo muito bem combinado e de forma clara que entendeu antes do jogo começar. Você consegue se lembrar de algum erro recorrente, além dessa questão da clareza que você acabou de chamar a atenção? Problemas assim que também devam ser evitados ao se compor o texto de um contrato? A nossa natureza é muito de negociar. Então, ainda que a gente tenha estipulado uma regra clara, imprevistos acontecem, como agora aconteceu com a pandemia, né? Que nós tivemos que negociar valores de aluguel, próprio reajuste, o índice do reajuste do IGPM, que foi estratosférico, né? Muito alto. Então, ainda que o contrato tenha elegido esse índice de reajuste, mesmo assim nós fomos flexíveis e abertos para renegociar com os clientes. Agora, em relação ainda a contratos, né? Eu quero aproveitar a sua experiência e aproveitar que você que está nos acompanhando aqui, a gente tem uma expressão em Minas Gerais que é muito usada, que é o seguinte: quem compra terra não erra, né? Então a gente sabe que mineiro gosta de investir em imóveis, né, Daniela? Então a dica para você que tem vários imóveis vai vir agora da Daniela, que é uma experiente no assunto aí.
Quem quer comprar imóveis para investir e tirar deles uma renda de aluguel, qual tem que ser o cuidado? Aquele que quer comprar mais de um imóvel, fazer realmente uma carteira, um investimento, ele tem que diversificar. Essa é a minha dica de ouro. Tipo, não comprar só galpão. Exatamente. Ou, por exemplo, aquele que quer investir em imóvel residencial. Já tivemos casos aqui concretos, que o cliente chegou e tem 3 filhos e ele quer comprar 3 apartamentos residenciais para no futuro, cada apartamento ser dado por um filho. E aí ele fala assim, eu queria de preferência no mesmo prédio. E aí a gente fala com ele e tenta entender, né? E depois sugere que ele diversifique. Porque se naquele prédio ele tiver um vizinho, um bar, por exemplo, que fizer muito barulho, os 3 inquilinos vão achar ruim e poderão desocupar ao mesmo tempo. Às vezes ele tem vizinho do prédio, um lote que vai construir, vai passar por uma obra de às vezes 1 ou 2 anos, vai incomodar os 3 inquilinos. E aí a gente vai aconselhar também qual região que tem mais liquidez ou rendimento maior. A gente tem que entender o perfil dele. Estendendo então para outros exemplos nessa questão de quem vai investir no mercado imobiliário para ter uma renda de aluguéis. Você deu exemplo aí de um pai querendo comprar 3 imóveis parecidos, semelhantes, para 3 filhos herdarem no futuro. Mas e se for uma estratégia mais comercial mesmo? Como é que você formaria a carteira desse cliente? Tipo, um galpão, uma loja, um escritório, uma laje corporativa? Qual que seria a sua orientação? Você que tá dando a dica, Grazi. De tupetuda, porque eu não entendo nada. Mas é isso, é entender, né, a história desse cliente e entregar para ele de forma personalizada aquilo que vai o atender. É preciso fazer esse estudo. Então vamos ver o que o capital dele, comporta para o investimento e o que ele pensa a curto, médio e longo prazo, né? Se ele depois quer revender esse imóvel, se ele quer deixar de herança, para a gente conseguir realmente dar o melhor retorno dentro da expectativa. Para ele fazer um bom investimento, né? Sem dúvida. Você falou aí do índice de reajuste do aluguel. Para 2022, a chance, agora Daniela orientando aí o nosso espectador, é manter o IGPM como índice de reajuste? Sim, a tendência é essa, todo mundo retornar para colocar o IGPM de novo no contrato de aluguel. Muitas vezes a gente até coloca uma barreira, sabe? Elege o IGPM e se ele for superior a X%, faz uma negociação entre as partes. Quer dizer, o contrato já prevê a possibilidade de trocar o índice de reajuste. Isso, coloca uma barreira, coloca um limite no índice. Esse é o bom contrato. Mas pode ser algum contrato que esteja circulando por aí que não tem esse cuidado. Sim. Então, contrato antigo, por exemplo. Mas a tendência das imobiliárias é fazer dessa forma? Para mim sempre foi, Inácia, porque a gente quer estar próximo do cliente, né? Realmente ser justo, né? Ser justo, combinar a regra antes do jogo, como eu falei. Não ter surpresa, né? Você não querer ganhar dinheiro demais às custas de um sofrimento que ninguém previu da outra parte. Ser previsível, né? Ser precavido, ser cauteloso. Esse é o nosso trabalho, né? Agora a gente vai ouvir também o depoimento da Daniela para aquele assunto que eu já abordei com a Adriana, que é a questão de termos 2 irmãs que são sócias e que precisam dividir os seus papéis aqui dentro. E aí a gente sabe a emoção que vem da história familiar, de uma relação desde criança que vai acumulando memórias, lembranças, coisas boas, coisas ruins, acaba estourando em algum momento. Por exemplo, Daniela, em uma reunião. Eu sei que você tem um jeito de interpretar o olhar da sua irmã. Funciona para evitar briga também em uma reunião? Funciona demais. A gente faz isso o tempo todo. E você recomenda a sociedade? Porque tem gente que tem medo de ter sociedade. Sim, recomendo. É bom ter alguém que pensa bem diferente de você e que tem uma personalidade diferente da sua? É bom quando as pessoas se respeitam, quando tem confiança e sabe que isso só enriquece. Você sabe que aqui no Mesa de Negócios nós gostamos de compartilhar conhecimento, estimular aprendizado para quem nos acompanha. Então eu pergunto para a minha entrevistada, a Daniela, quais são as expressões que ela usa, e aí que está o diferencial no dia a dia, para ela estimular uma forma de comportamento na equipe. E Daniela vai nos ensinar isso agora. Quais são essas 2 expressões que todo mundo que entra aqui, seus novos integrantes da equipe, ouvem de você? Costumo falar desde o primeiro dia do novato que eu prefiro feito do que perfeito. Para a pessoa não ficar
procrastinando o trabalho, querendo encontrar aquele ideal, ainda mais um novato, né, que está querendo agradar, fazer sem erro, né, impressionar. Só que às vezes atrasa o processo, ou então vai buscar e não vai entregar. Então eu falo muito, ó, preferível feito do que perfeito. Gosto dessa dica. Qual que é a outra? E a outra que eu falo muito é, se não prejudica ninguém, pode fazer. O cliente, vamos supor, um inquilino fez um pedido para uma funcionária. Aí eu falo com eles, você pensa, se não está prejudicando o próprio inquilino, a parte contrária, o proprietário, a empresa, nem ninguém, pode fazer. Você tem essa autonomia para dizer sim para o cliente. Isso a gente está falando com esse novato, que aqui a gente busca o sim, busca facilitar o dia a dia. Ele fica satisfeito, né? E o cliente mais ainda. E você tem celeridade para dar andamento a alguma resposta, agilidade. Né? Pois é, eu gosto dessa visão prática da vida, particularmente adorei essas 2 dicas da Daniela e fica aí a pergunta para você que nos acompanha. Você, como gestor, como empresário, tem coragem de dar essa autonomia para a sua equipe? E aí, empresário, você tem coragem de dar autonomia para sua equipe? Claro que para dar autonomia, antes você precisa capacitar bem as pessoas e compartilhar com elas com clareza seus propósitos e seus objetivos. Outro dia eu conversei com um jovem empresário que me disse assim: Inácia, eu falo para minha equipe, ó, vai lá e faça. É claro que vai ter algum erro, mas como eu e meu sócio estamos sempre por perto, a gente vai ajustando. Se a gente não fizer assim, se a gente não der autonomia para a equipe, a empresa não cresce, porque nós 2 sozinhos não conseguimos controlar tudo. E eu, particularmente, acho que ele está certíssimo. E você, me conta a sua opinião. Bom, Mesa de Negócios vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado de mais este programa. E se você ainda não me segue nas redes sociais, perfil Inácia Soares, faça isso. Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook e tem também o TikTok do Mesa de Negócios. É só procurar e seguir a gente, porque você tem conteúdo novo todos os dias. Mas por favor, antes de ir embora, dê o seu like aqui, curta o nosso vídeo, porque quanto maior o Mesa de Negócios for, melhor ele vai representar o nosso mercado. Então, por favor, compartilhe com quem você puder no canal. Eu já te agradeço por isso e te agradeço também pela sua companhia.